Bom dia, tudo bem, turma? Certinho com vocês? Vamos seguir com nossa videoaula sobre Era Napoleônica, ok? É importantíssimo até após a Revolução Francesa e continua um processo revolucionário na França. Vamos recordar um pouquinho, no final da Revolução Francesa tem uma reação termidoriana. O que é a reação termidoriana? É quando os girondinos vão tomar o poder dos jacobinos. Entretanto, todavia, não obstante, existe um vácuo de poder. Na verdade, ninguém governa. E nos campos de batalhas, alguém vem surgindo. Astuto, esperto, impositivo, muito intuitivo. O nome dele é Napoleão Bonaparte. Nascido na Córcega, na Itália, se tornará um dos maiores da história. Podemos lutar alguns: Júlio César no Império Romano, Alexandre o Grande, o próprio Hitler na Segunda Guerra Mundial, Stalin, Winston Churchill. São grandes da história que a gente precisa reverenciar, sim, como professor de história. Não falar da pessoa em si. As pessoas são feitas de pecados, mas os feitos históricos, inclusive dentro da crueldade, né? Era Napoleônica é realizada através de um golpe dentro da reação termidoriana. O nome desse golpe será 18 de Brumário. Estamos em 1799. Notem que a Revolução Francesa acontece em 1789. 10 anos depois, um período curto, Napoleão vai tomar o poder na França. Napoleão era baixinho, um general estrategista extremamente inteligente, galanteador. Napoleão e suas várias amantes, né? Mas isso é uma história que a gente pode ser contada depois, né? Uma revolução por cima de uma revolução? Acho que não. A Revolução Francesa possuiu transformações mais profundas. As realizações de Napoleão, apesar de serem importantes, inclusive mudou muito a conjuntura da Europa no período, também teve um campo conservador, ok? Vamos lá. A França vai se tornar, no período de Napoleão, o maior exército do continente europeu. Isso não é pouco. Lembrando que o último grande exército que nós estudamos foi a Roma, né? A expansão imperialista romana, que chamávamos o mar Mediterrâneo de piscina dos romanos. Agora nós temos um novo exército, quase que invencível, a gente vai ver isso, dentro do continente europeu. Em um primeiro momento, ele vai instaurar um consulado. O que é um consulado? É um regime político na qual ele escolhe 3 pessoas. Existe um concílio entre esses 3, mas na verdade, dessas 3 ele escolhe 2, mas quem manda era ele. Depois nós vamos ter a fase imperialista da era napoleônica, onde ele vai se autoproclamar, sim, com muita pompa e circunstância, imperador da França. De uma certa maneira retroagindo, né, ao antigo regime, a monarquia absoluta, que anteriormente era ocupada por Luís XVI. Mas é claro que Napoleão Bonaparte é muito mais representativo que Luís XVI. Ele vai conquistar praticamente toda a Europa. Entretanto, vai ter uma ilha que geograficamente não está no continente europeu. Ela está dividida através do Canal da Mancha, chamada Inglaterra. A Inglaterra não está aglutinada ao continente europeu. Ela é considerada dentro do continente europeu, mas existe um mar chamado Canal da Mancha, que você precisa atravessar esse Canal da Mancha para chegar à Inglaterra. E isso dificultaria demais a vida de Napoleão Bonaparte, porque a Inglaterra nesse momento é conhecida como Rainha dos Mares. Então a Inglaterra não vai sucumbir aos desejos de Napoleão Bonaparte. Sendo assim, vai se transformar em inimiga de Napoleão Bonaparte, né? Por que a Inglaterra não fora conquistada? Relação direta, inclusive, com 1808, que é a nossa próxima matéria, que é a vinda da família real portuguesa, ou a chegada da família real portuguesa em terras brasileiras. A Inglaterra, como eu falei, é conhecida como Rainha dos Mares. Napoleão, para atrapalhar a vida da Inglaterra, principalmente em relação comercial, para ela não comercializar com ninguém, para criar um monopólio da Inglaterra, para ela ser sufocada e sucumbir às suas vontades, já que no campo militar era impossível ganhar na Inglaterra, porque era conhecido como Rainha dos Mares, ele vai decretar o famoso bloqueio continental. O que foi isso?
A Inglaterra será proibida de comercializar com todos os países da Europa, né? Entretanto, um paísinho vai desobedecer essa ordem. O bloqueio continental vai atingir diretamente dois países que vão desobedecer, né? O Império Russo, não é isso? E vai atingir diretamente a Inglaterra, né? A rainha dos mares. Aos poucos, Napoleão vai invadindo todos os países da Europa, até que ele chega na Península Ibérica, vai conquistar de maneira muito fácil a Espanha, e vai chegar aos portões de Lisboa, capital de Portugal. É nesse momento que o bloqueio continental possui uma relação direta com a futura independência do Brasil, porque a família real, Dom João VI, Maria Louca, Carlota Joaquina, vai pegar as naus escoltada pela a marinha inglesa e vai atravessar o continente, chegando em terras brasileiras, primeiramente Salvador, e depois vai se instalar no Rio de Janeiro. Então a gente pode agradecer demais o processo de independência do Brasil ao bloqueio continental realizado por Napoleão Bonaparte lá na Europa, porque Portugal, de uma certa maneira, em um primeiro momento disse que vai obedecer às ordens de Napoleão, mas em um segundo momento, de uma maneira até astuta. Dom João VI é muito visto pela historiografia ainda como um cara atrapalhado, comedor de frango amanteigado. Entretanto, a história mostra que ele foi um astuto político. Ele enxergou algo. Primeiro, que o Brasil já era possui tamanho de continente. Ele enxergava que um império na América do Sul, né, um país muito maior, com muitos mais recursos naturais do que Portugal, né? Então, Napoleão Bonaparte possui uma relação muito direta com a gente, né? A Inglaterra desobedecerá e o Império Russo vai desobedecer. Acontecendo aí a grande derrota de Napoleão Bonaparte nas suas batalhas pelo continente europeu, que é a Batalha da Rússia. Como que o exército de Napoleão vai perder para a Rússia? A gente vai lembrar da tática da terra arrasada. Primeiramente, a Rússia é um território enorme, com um inverno super rigoroso, e o que não tem na Rússia, nesse período, no Império Russo, é estrutura de estradas, de logística, né? O exército de Napoleão vai sucumbir por causa disso, principalmente por causa do frio rigoroso do Império Russo. É importante notar que será o mesmo erro de Hitler 130, 140 anos depois. O mesmo erro, subestimar o território russo, né? Vou mandar outro vídeo mais curtinho, do 8º ano, falando do governo de 100 dias e da derrota final de Napoleão Bonaparte, conhecido como Waterloo, seus exílios na ilha de Elba e Santa Lúcia, e o Congresso de Viena.